Graça e paz, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estaremos fazendo nesta manhã. Espero ter vocês conosco novamente para aprender mais uma porção da Palavra de Deus. Vou começar já dando início, orando, buscando a presença do Senhor, para que Deus possa nos abençoar. E a Escola Dominical desta manhã nos ensina a pedir para Deus vir ajudar a gente a se desprender do passado, que nós possamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Depois vamos estar louvando o hino de número 28 e no final vamos estar louvando o hino de número 111 para a glória de Deus, tá? Oremos ao Senhor. Amado e querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez na Tua presença santa e gloriosa. Estamos aqui, Senhor, para aprender a Tua palavra, Papai, adorar o Senhor na beleza da Tua santidade e que nós possamos aprender mais de Ti, Senhor, e que o Teu Espírito Santo venha falar conosco em cada coração, em cada vida e que Ele venha despertar o nosso entendimento, meu Deus e meu Pai, a nossa consciência para a renovação, meu Deus e meu Pai, deste mundo. Assim eu te peço a Sua bênção sobre a Tua igreja, sobre a minha vida, meu Deus e meu Pai, e que te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, Então nós vamos estar louvando aí o hino de número 28 para a glória de Deus. Vamos louvar o Senhor juntamente comigo. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouvi a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e vida Deus vai te guiar. Toda carga por dia Ele quer levar, alma dolorida ouve o seu falar. Senda espinhosa Ele já andou, morte afrontosa por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e vida Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará, sempre confiando te libertará. As pisadas seguem do teu Salvador, crê que Deus consegue, seja como for. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e vida Deus vai te guiar. Aleluia. Graças a Deus, Louvado seja o nome do Senhor por este hino maravilhoso na qual nós louvamos a Deus nesta manhã. Então, nós vamos dar início à nossa escola dominical, tá bom? É um tema bastante sugestivo hoje. Espero que vocês possam aproveitar esta lição. Nós vamos aprender com Deus hoje coisas maravilhosas da parte do Senhor. Então, vamos lá para a lição, Lição do quarto trimestre, nós estamos vivenciando, vai ser a quarta lição desse trimestre. A quarta lição é sobre a suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano, tá? Então, Deus é suficiente aí para nos salvar. Texto áureo: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como a mundo a dá. João 14, 27. Tá? Verdade aplicada: somente em Jesus conseguiremos obter a restauração em nossa alma. Tá? Somente em Jesus só podemos obter a restauração da nossa alma. Texto de referência: Colossenses capítulo 2, do verso 10, 12, 13, 14 e 15, que diz assim: e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos,
E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo arriscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e o tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestade, expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Tá? Louvado seja o nome do Senhor por estes versículos maravilhosos. Lição, nós vamos falar hoje sobre o mapa da personalidade. Tá? É preciso se desprender do passado. E 3, o inimigo não quer que alcancemos a cura. O nosso inimigo não quer que nós alcancemos a cura. Tá? Introdução. Nesta lição tem objetivo de demonstrar que é possível a restauração da totalidade do ser humano pelo poder de Jesus Cristo. Tá? Então nós temos que vencer por poder de Cristo. E, contudo, é necessário que o nascido de novo viva segundo os princípios da palavra de Deus para desfrutar das bênçãos. Então, nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus para nós desfrutarmos das nossas bênçãos. Tá? Então, esse é o tema da lição nesta manhã, a qual nós vamos estar iniciando hoje. Como eu já falei para vocês, a revista da Escola Dominical nossa não chegou ainda, né, devido ao correio. Aí chegou outra, mas não é a revista que a gente está dando os estudos. Então estou pegando, como eu falei para vocês, fazendo aquilo que eu posso fazer através daquilo que eu tenho nas minhas mãos, tá? Mas vamos lá então para a primeira parte da lição. O mapa de nossa personalidade, tá? O que é personalidade? Personalidade é a soma do comportamento adquirido, que é o caráter, com o comportamento de herança genética, né, que a gente chama de temperamento. Isso é uma das características da nossa personalidade. Tá? O homem tem vários tipos de personalidade. Eu coloquei 4 aqui, mas tem muito mais. Tá? Que se você procurar, se você tiver curiosidade de saber e querer aprender, você vai ver que tem muito mais do que isso. Tá? E quais são as que eu coloquei aqui? É o colérico, tá? São pessoas enérgicas e com mais facilidade para se irritar. Essas são as pessoas. Tá? O melancólico são aquelas pessoas tristes que se comovem fácil, né? Qualquer coisa está chorando, tá bom? Depois tem o fleumático, são pessoas excessivamente pacientes, insensíveis ao sofrimento ou à dor do outro. Tá? E depois tem o sanguíneo, que é a pessoa segura, otimista, carinhosa, tá? Aquela pessoa para frente, tá bom? Então essa é uma da mapa da nossa personalidade. Então, só repetindo para vocês, a personalidade é a soma do comportamento adquirido, que é o caráter, com o comportamento de herança genética e temperamento, tá bom? E também as experiências vividas, né? Elas participam da formação da personalidade, refletindo assim a maneira de agir de uma pessoa. Então, as experiências que ela vive faz parte da formação da sua personalidade, tá bom? Do seu caráter e da sua vida, tá? Depois aí tem aí o id, ego e superego, né? Do nosso filósofo aí, né? Freud, né? Da psicólogo, né? Da psicanálise Freud, tá? Então ele vai falar sobre isso. Então eu coloquei no desenho aí, falando eu quero isso, acho melhor ter cautela em me conter. Isso não está certo. Então você vê que aí a nossa mente ela trabalha, tá? Com a nossa personalidade aí. Então eu quero passar para vocês alguns estudos, né, sobre personalidade, para vocês verem a importância de nós podermos, né, vivenciarmos uma vida santa e irrepreensível na presença de Deus, para nós podermos estar andando de acordo com a palavra do Senhor e recebendo de Cristo Jesus, o nosso Senhor, né, para a gente não poder viver uma vida aí com a nossa personalidade completamente contrária, tá bom? Então vamos aí um pouquinho. O behaviorista, que são uma linha da psicologia, ele diz que o nosso comportamento não é inato, tá? A gente não nasce já, eu nasci assim, eu sou assim. Não, ele diz que a gente aprende isso, né, da relação entre o estímulo que o indivíduo recebe no meio social onde ele vive. Então, conforme o estímulo que ele recebeu, tá? A educação que ele recebeu, né? As coisas que ele viveu, a região que ele estava inserido dentro do contexto social, ele vai aprimorar o seu comportamento, né? A sua personalidade de acordo com aquela vivência, tá? Isso que o behaviorista eles dizem, tá bom? Ele fala que conforme o estímulo é a resposta do ser humano, tá? Então, se eu tiver um estímulo bom,
segundo o behaviorista, e eu vou ter, né, uma resposta boa. Se eu fui criado com um estímulo só ruim, mal, eu vou ter uma resposta um pouco ruim, uma resposta má. Tá? Essa é a teoria de behavioristas, tá bom? Depois tem outra teoria chamada teoria do condicionamento operante, né? Ele diz que o estímulo ele é operante, igual no behaviorista, tá? Ele fala que realmente o estímulo ele opera o comportamento na vida de cada indivíduo. Tá certo? Ele diz que acontece isso realmente, tá? Mas ele quer dizer também que este estímulo, ele pode ser reforçado, tá? Esse estímulo que ele recebe, se ele tiver o estímulo e o estímulo for reforçado, aí sim também vai fazer verdadeiramente moldar o caráter e a personalidade desta pessoa. E segundo essa teoria do condicionamento operante, ele fala que tem tanto estímulo positivo como estímulo negativo, tá? Tem um reforço, né? Ou reforços negativos e reforços positivos, tá bom? Então ele já vive no meio, como o behaviorista diz, mas ele tem um estímulo positivo nisso, vai ajudar. Tem um estímulo negativo, também vai ajudar para a transformação do seu caráter e da sua personalidade, tá? Como nós estamos tratando de personalidade aqui, os reforços negativos geralmente, quando nessa linha de pensamento, esses reforços negativos, eles são tomados geralmente como punições e castigo, tá? Que leva à extinção do comportamento, que leva pessoas, né, a ignorar aquele comportamento que ela estava tendo e esconder esse comportamento. Por exemplo, para vocês entenderem, né, vamos supor que alguém está fazendo algum discurso, uma criança fazendo algum discurso ali falando em público, aí de repente ela recebe uma crítica sobre aquilo. Tá? Que daí então é um estímulo negativo. Recebe uma crítica sobre isso e ela vai, com certeza, vai deixar de fazer isso e nunca mais vai ter capacidade de falar em público. Por quê? Porque ela foi influenciada negativamente em cima dessa teoria, tá? Do condicionamento operante, tá bom? Então o estímulo também ajuda a pessoa. Agora, quando ela recebe um elogio, quando discursa, isso vai trazer para ela motivação para melhorar, continuar com o mesmo comportamento e até comportamento de superação, crescer melhor ainda para poder discursar ainda mais, tá? Então ele fala que além do convívio que a gente vive, que a gente vivencia, da relação entre o estímulo, né, que o indivíduo recebe no meio, quanto mais você reforçar esse comportamento, mais essa pessoa ela vai, né, mapear aí a sua personalidade, quanto mais você fizer isso, tá bom? Então, é muito importante a gente poder entender essas coisas aí, tá? Depois tem outra coisa também que a gente tem que entender nesses estímulos aí de mapear, tá? O comportamento humano. Tem outro estímulo também que as pessoas ela diz que é a psicologia do Gestalt, tá? O que é a psicologia do Gestalt, meu irmão? O Gestalt ele quer dizer o seguinte, tá? Que conforme o behaviorismo falou e aí o positivamente operante ele falou também, o que vai acontecer? Ele fala que a pessoa ela só vai ser transformada o seu caráter quando ela faz com esse estímulo e como ela recebe esse estímulo, tá? Eu vou clarear um pouco melhor para você. Então, a psicologia do Gestalt, ele quer dizer que nem todas as pessoas respondem de igual modo aos estímulos recebidos, tá? Nem todos respondem de igual modo ao estímulo recebido, tá certo? Então, ele quer dizer que a forma que o indivíduo percebe os estímulos é que moldará o seu caráter, o seu comportamento e a sua personalidade. Então, por exemplo, então não adianta nada eu viver só no meio ruim, que realmente eu vou ser ruim. Não é porque eu vivo no meio bom, que realmente eu vou ser bom. Ele quer dizer que, na verdade, a pessoa, é o que ela faz com aquilo que ela recebe, que vai fazer com que o seu comportamento realmente fique nesta forma, tá bom? Então, somente isso que ele está nos ensinando aí no Gestalt, tá certo? Depois tem Freud também. O que Freud nos ensina? Freud fala que a personalidade é dividida em id, que é a parte instintiva, que busca o prazer sem medir consequências, tá bom? Segundo ele, a pessoa não está nem aí, ele vai fazendo, não está nem pensando nas consequências, tá? Que é o lado instintivo. Aí depois ele colocou também o superego. O que o superego faz na vida do ser humano? Segundo a psicanálise aí de Freud, né? Ela tem a função de controlar o id. Ou seja, parar o indivíduo, né, dizendo o que é certo e errado, né? Ah, cuidado, isso não é certo, isso é errado. Então começa a dosar aí a mente aí, né, do indivíduo, tá bom? E depois tem o ego. O que o ego é? O ego é o resultado entre a luta do id e a luta do superego. Bom, se o superego vencer a luta, então o indivíduo vai
caminhar para um caminho bom. Agora, suíde vencer a luta, vai caminhar para um caminho que realmente não está nem aí com as consequências, tá? Faz e não tem responsabilidade nenhuma dos seus atos, tá? Então, o que Freud diz nesse contexto aí? Que a criança, ela toma conhecimento das normas e regras no meio social onde vive, né? E aos poucos essas normas são incorporadas na estrutura psíquica, determinando o superego da criança. Então, de tudo isso que eu falei para vocês, a personalidade, irmão, realmente ela é moldada, tá? E tem vários aspectos que faz com que a pessoa ela toma certas atitudes, uma maneira de viver, uma maneira de ser, tá? Uma maneira de se comportar. Isso faz parte do ser humano. Por que eu estou dizendo isso? Porque infelizmente nós, seres humanos, nós somos um único animal que só somos o que somos através do ensino e aprendizagem. Tá? O cachorro nasce cachorro, o gato nasce gato, ele vai saber, se não tiver com o pai e com a mãe, ele vai saber miar, vai saber caçar rato, fazer tudo. O cachorro vai saber latir, então ele é cachorro aqui, cachorro na Argentina, cachorro no Japão, ele é cachorro em qualquer lugar. Já tem um chip dentro do cachorro que diz que ele é cachorro. Agora, o ser humano ele não nasceu com essa capacidade. Tá? Nós nascemos com a capacidade de aprendermos as coisas gradativamente. Tá? Então, por isso é importante nós tomarmos cuidado com como nós estamos moldando a nossa personalidade, o nosso caráter, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, que a gente vai estar realmente falando aí, tá bom? Então, essa é uma das características aí do mapa da personalidade, tá? Agora, por mais que a gente tenha uma personalidade ruim, né? A gente vive uma vida de pecado, de engano, de mentira, e nós causamos muitas dores, às vezes para nós e para os outros, tem uma palavra de bênção para você nesta manhã, tá? A restauração, irmão, do caráter, a restauração da vida, a restauração do pecado, a restauração de todos os malefícios que o ser humano é capaz de fazer, de todas as atrocidades que o ser humano é capaz de fazer, nós temos uma resposta de Deus maravilhosa, que a restauração é para todos. Tá? A restauração é para todos, irmãos. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por ele. João 3,17, tá? Então, Deus ele colocou restauração para todos. Então, Jesus, meu irmão, é o único ser humano que liberta o homem do domínio, tá? Da sua personalidade, do seu caráter, da sua maneira de viver, da sua maneira de ser. Tá? Então esse Jesus ele tem essa capacidade e ele é o único que consegue fazer com que nós saímos do domínio da vergonha e das práticas pecaminosas, tá? Que tenta paralisar o ser humano e sufocar o ser humano numa vida de engano, mentira e destruição. É somente Jesus Cristo que consegue libertar o ser humano desse domínio. Porque nós temos aí a influência, como eu falei para vocês no mapa ali do temperamento, né, do mapa ali, né, da personalidade, nós temos influências no mundo que faz com que o homem ele se torne dessa forma, tá? E muitos estudiosos, né, filósofos, uns dizem que o homem é mau, né, por causa da sociedade. Então cada um tem um pensamento aí, mas nós entendemos verdadeiramente que o ser humano ele está tendo uma influência pecaminosa do mal que faz com que ele venha ter uma vida sufocada aí na vergonha e nas práticas do mal, tá? Então somente Jesus pode libertar o homem desse domínio, tá? Conforme está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5 e o verso de número 17 que diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo, não é verdade? Então nós, como seres humanos, nós temos que entender, nós temos essa capacidade para o mal, nós temos essa capacidade de tendência para o mal, mas nós temos um Senhor, um Deus que morreu na cruz do Calvário, que restaura a todos. Tá? Então agora, quando nós somos restaurados, tá? Nós nos apropriamos dessa restauração mediante a fé e na salvação do nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. É somente mediante a fé que nós nos apropriarmos da salvação de Cristo. Porque o que é apropriar da salvação de Cristo? Saber que Jesus Cristo morreu na cruz, todo mundo sabe. Falar que não sabe é mentira. Todas as pessoas sabem, mas nem todos se apropriam do benefício da cruz do Calvário. E nós só alcançamos o benefício da cruz do Calvário para a restauração da nossa vida, da nossa alma, mediante a fé na pessoa bendita
do nosso Cristo ressurreto, aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia para que nós pudéssemos estar juntamente com ele, tá? E aí, através da fé, nós nos tornamos participantes das coisas de Deus, porque o homem estava morto para Deus em ofensas e pecado. Mas agora, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, nós voltamos a pertencer ao nosso Deus, né? E nós somos restaurados pelo poder do Espírito Santo, que nos faz segundo a imagem de Deus. Então, meus queridos, eu não sei qual o erro que você cometeu, qual o pecado que você cometeu. Não se preocupe, meu querido. Se você se arrepender e ter fé no Cristo, Cristo ele tem poder para te perdoar. Essa é a razão de que nós estarmos aqui, eu, você, todos nós que estamos aqui. É a razão de nós estarmos aqui, porque nós encontramos com o nosso Salvador e restaurou a nossa vida, né? E hoje nós temos vida e vida com abundância. Infelizmente, hoje, né? Cada vez mais que passa os finais dos tempos, a própria palavra nos diz que vai aparecer homens arrogantes, caluniadores, blasfemos. A igreja está tomando uma proporção ruim na visão do mundo, tá? Mas os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, ainda está demonstrando que verdadeiramente Deus é o Deus que restaura, que limpa e purifica. E o mal que nós praticávamos antes, não praticamos mais. Porque nós agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim, tá? Então é assim que Deus faz conosco. Nós não vivemos mais, né? E Cristo vivemos em nós. Então, em Jesus, nós obtemos a restauração. É somente em Jesus, não tem outro lugar, não há outro nome, nem em cima do céu, nem embaixo na terra, a qual o homem ele possa vir a ser salvo e ser restaurado, tá bom? Não tem intermediário, meu irmão. Vou falar para você, não tem intermediário, tá? Não tem São Paulo, não tem São Pedro, não tem pastor, não tem papa, não tem padre, não tem missionário, não tem profeta, não tem ninguém, irmão, ninguém. É somente em Jesus nós obtemos a restauração. É somente na pessoa bendita de nosso Deus nós obtemos a restauração. E essa restauração já foi nos dada. Essa restauração, este privilégio de voltar a ser a imagem e semelhança de Deus, ela já não foi outorgada por Cristo na cruz do Calvário. Porque lá em Isaías 53 a Bíblia nos diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. E pelas suas pisaduras, né, nós fomos sarados. Então, Deus ele conseguiu fazer para nós, através da pessoa bendita do seu Filho, que através da sua encarnação, tá? Através da sua encarnação e morte substituta e sacrificial, ele deu para nós esse objetivo de obtermos a restauração. Eu quero frisar aqui, irmão, que Jesus foi a encarnação, tá? Então, Jesus Cristo, ele já era Deus, no princípio do mundo, desde o começo do mundo, antes da fundação do mundo, durante esse mundo, Jesus já era Deus, já existia, já estava na existência. O que Jesus fez? Ele se transformou em feto, em carne, e entrou, através do Espírito Santo, no ventre de Maria. Então Jesus, ele só se diminuiu, ele se esvaziou, tá bom? Para as pessoas não acharem que realmente Jesus era filho de Maria, tá? Porque na verdade ele porque ela teve a gestação normal como uma mulher. Mas na verdade ela não tem participação nenhuma, tá? Na criação de Jesus. Porque Jesus Cristo, se ele fosse criado, ele não poderia ser Deus. Por isso que os judeus eles não aceitaram Jesus como filho de Deus, porque como pode um homem se fazer-se Deus? Tá? Se realmente ele fosse filho de Maria, ele não poderia ser Deus. Mas ele era Deus porque ele existia desde o princípio, conforme está lá em João capítulo 1. Tá? Então, através da sua encarnação e morte substituta, sacrificial, nós alcançamos aí essa restauração. Vamos ler Mateus capítulo 8. Mateus capítulo de número 8 e o verso 16 e o verso 17. Tá? Que diz assim, ó. E chegada a tarde trouxe-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todo o que estava enfermo, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, tá? Então Jesus Cristo ele tem a restauração, tanto da restauração física natural, como também da restauração espiritual, meu irmão, tá? Porque ele assumiu a natureza humana completa, mas não assumiu o pecado, tá? Então ele fez-se pecador por nós. Ele se revestiu-se de carne, a fim de satisfazer necessidades espirituais dos homens, tá? Conforme está lá em João capítulo 1, do verso 14, e João 3,16, tá? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, tá bom? Então, ele se tornou, sendo rico, se tornou-se pobre, né? Sendo santo, ele foi crucificado como pecador, mesmo sendo santo, e esses atos aí, movido por um íntimo compaixão e misericórdia, ele nos restaurou, tá bom? E Jesus, meu irmão, Jesus, o que ele sempre pregava, uma coisa que a igreja não faz mais hoje, que a igreja está fazendo um papel contrário da vontade de Jesus Cristo, é chamado de pregar o evangelho da inclusão. Jesus não excluía ninguém, tá? Só que infelizmente hoje a igreja exclui as pessoas porque não anda de acordo com conforme ele anda, não pensa conforme ele pensa. Isso não é papel do cristão, excluir ninguém. A Bíblia nos ensina lá em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, né? Diz assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, tá? Então nós temos que entender que Jesus, ele obtemos restauração e Jesus não exclui ninguém. Nós precisamos aprender isso, meu irmão, tá? Depois que a gente fazemos isso, nós encontramos a restauração, nós temos a paz de espírito e paz no coração, tá? A paz de espírito e coração, porque a paz ela excede todo entendimento. Nós somos, né, obtemos a paz que o mundo não conhece. Eu vos dou a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Meu irmão, é um privilégio ser cristão. Se você soubesse aquilo que a gente sabe, né? Se você entendesse aquilo que a gente entende, infelizmente hoje as pessoas estão, né, buscando cada vez mais achar que chamando, vamos falar o nome de metafísica, né, que é o lado espiritual, aquilo que a gente não consegue compreender, ele está achando que aquilo já foi superado, que nós estamos vivendo no mito, tá? Meu irmão, você não tem noção do que é realmente ter intimidade com o Criador. É coisa maravilhosa para nós estarmos aí, tá? Aprendendo isso, tá bom? E muitas outras teorias aí falam sobre o niilismo, né? Sobre tantas coisas aí, tá? Mas você tem que entender que você mediante a fé, você encontrar com Cristo, você vai ter paz de espírito e paz de coração, tá? Isaías 26, verso 3 diz assim, ó: tu conservarás em paz cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, meu querido, né? Quando a gente lê esse versículo, conservarás, está mostrando a ação de Deus, tá? Onde Deus ele preserva e guarda. E a gente tem paz de espírito e paz de coração. Porque nós temos um Deus que nos conservará em paz. Ó, tu conservarás em paz, cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Agora, para você conseguir ficar em paz de espírito e paz de coração, você receber as bênçãos de Jesus e de Deus que conservará a sua vida em paz, você precisa ter uma mente firme. Você precisa ter uma mente firme, que o versículo diz: tu conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, tá? Então é uma ação humana, nós temos que confiar, meditar naquilo que edifica, orar em todo o tempo, acreditar no poder restaurador de Cristo. Nós temos que acreditar em tudo isso. E mediante essa crença, nós buscamos a face do Senhor, nós entramos com confiança diante do trono da graça e para que sermos ajudados em tempo oportuno. E aí nós recebemos a paz de espírito e a paz de paz do coração. Tá? Paulo, em sua carta aos Colossenses, diz que nós somos chamados por Deus para uma vida de paz, né? Que será vivida por todos aqueles que fizerem parte do corpo de Cristo. Todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, ele vai receber a paz de espírito e paz de coração, tá? Logo, para isso, nós devemos ser agraciados e buscar e produzir em nós um amadurecimento também do fruto do Espírito, né? Que é gozo, paz, mansidão, temperança, longanimidade, tudo isso que vocês sabem aí. Então, nós temos que buscar, através, né, de Deus, produzir em nós um amadurecimento espiritual e buscarmos o fruto do Espírito, né, através do qual nós dominaremos os mais profundos sentimentos em nossos corações, tá? E a paz de Deus, para a qual também fosse chamado, é um corpo, domine em vossos corações e sede agraciados, meu irmão. Então nós temos que recebermos a paz de Deus para nós sermos agraciados e conseguir verdadeiramente ter a paz de espírito e a paz de coração, porque se nós não buscarmos o amadurecimento, nós não alcançaremos, tá bom? Só que essa paz de espírito, meu irmão, e essa paz de coração que eu estou trazendo para vocês aqui, é em qualquer circunstância, tá? É em qualquer tipo de
ocasião. Não é só quando eu estou na bonança, não é só quando eu estou bem, quando as coisas andam bem, não. O servo do Senhor, a igreja de Deus, os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, tá? Eles verdadeiramente andam de paz de espírito e de coração em qualquer circunstância. Então, que nós sejamos agradecidos a Deus, tá? Por ter nos chamado para esse corpo e nós possamos dominar, né? Em nossos corações, essa alegria, essa paz que nós recebemos da pessoa bendita do nosso Deus, tá bom? Só para que você possa ver mais alguns versículos aqui, eu vou ler para você aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 36, que diz assim, ó: conheceis a palavra que ele te enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todas, tá? Então, esta é a palavra que Deus está anunciando, a palavra de paz. Paz de espírito e paz de coração. Nós estamos debaixo da paz do Senhor. Nós estamos diante de Deus recebendo paz. Colossenses capítulo 1, verso 20. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, e todas as coisas estão na terra como as que estão nos céus. Então nós temos paz com Deus, porque Deus, Jesus, nos reconciliou, e agora nós estamos tendo paz com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que possa dominar no seu coração essa paz de espírito. E outra coisa, irmão, que nós aprendemos então nessa primeira parte da lição: todas as experiências que nós vivemos, elas moldam a nossa personalidade e nos fazem agir de maneira como agirmos, tá bom? Por isso Jesus quer que todo o nosso ser seja são. Então nós temos que ser são para que todo o nosso ser possa verdadeiramente estar diante do Senhor Jesus Cristo, para nós aprendermos a adorar e glorificar a Deus e andar de acordo com a beleza da sua santidade, que é a sua palavra, tá? E para você viver uma vida de experiências novas, para você poder viver uma nova vida em Cristo Jesus, eu quero dizer uma coisa para você, tá? Você precisa fazer isso, ó. O que é isso, meu irmão? É preciso se desprender do passado. Você precisa se desprender do passado, meu irmão. Não podemos viver o hoje preso às experiências negativas do passado. É preciso mudar o foco. Você precisa mudar o foco, meu irmão. Não fica preso, tá? Naquilo que você já foi. O que foi, foi. O que era, era, tá? Você não está mais lá. Porque agora você está... Não sei se você conseguiu observar aí. Quem fica preso no passado, tá vendo? Tá olhando pelo retrovisor do carro. E olha lá como é que tá a estrada lá para trás. Gente, já passou essa estrada ruim. Agora olha para frente, olha que imagem bonita para frente do carro, né? Da frente do carro. Olha lá, um asfalto, tudo verdinho, bonitinho. E a pessoa olhando sempre pelo retrovisor da vida. Olhando para trás. E olha como é que tá a estrada lá atrás. É só terra, só barro, né? Não tem, é um caminho ruim, um caminho torto, um caminho difícil. Um caminho que você já superou mediante a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então nós temos que viver não só focando no passado, mas focando para o presente, tá bom? Então você precisa compreender que devemos dar liberdade para que o Espírito Santo nos leve à cura, tá? Que o Espírito Santo possa nos levar à cura. Jesus ele veio para curar os quebrantados de coração, Lucas capítulo 4, verso 18, e ainda consolar os tristes. Isso que Jesus veio fazer. Então se desprenda do passado, meu irmão. Olha para o caminho bonito para frente. Olha que asfalto lindo, retinho, maravilhoso para você glorificar nesse novo caminho ao Senhor. É um novo caminho que Deus proporcionou para mim e proporcionou para você e proporcionará para todos, tá? Como eu falei no início da lição, é para todos que Deus tem preparado esse lindo e maravilhoso caminho para a sua igreja, tá? E para você se desprender do passado, você precisa fazer o quê? Você precisa remover as recordações indesejáveis. Você precisa remover as recordações indesejáveis. É possível, quando examinarmos a nossa consciência, ainda nós encontremos requisitos de culpa que precisam ser tratados. Tá? O inimigo, meu irmão, ele é especialista em fazer isso. Tá? E ficar lembrando você do seu passado, lembrando aquilo que você fez. Tá? Mas quando a gente remove as recordações indesejáveis, nós temos uma nova vida em Cristo. Aí vale lembrar daquela passagem, quando Jesus estava lá com aquela mulher pega no ato de adultério, lá em João capítulo 8,
né? Verso 11, ele falou, vai e não peque mais, tá? Então, nós estamos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não nos tornemos a colocar mais debaixo do jugo da servidão, meu irmão. Conforme diz Gálatas capítulo 5, verso 1. Nós estamos em Cristo agora, né? Nós não estamos mais, nós estamos na liberdade que Cristo nos libertou. Nós não estamos mais colocando debaixo do jugo da servidão, do pecado, da mentira, do engano, né? Das coisas que nós cometimos antes. Por mais que ainda você olhe para trás, você está recordando as coisas que você fez, você vivenciou, meu irmão, apaga isso, deixa o Espírito Santo retirar de você essas coisas. Tá? O Satanás, nosso causador, ele vive para apontar, né, os nossos defeitos do passado, quando nós não conhecíamos a Cristo. Quantas pessoas nos escutou falar, fulano de tal fez tal coisa, agora quer ser santo, agora está na igreja, agora anda com a Bíblia debaixo do braço. Mas é isso que Jesus quer mesmo. É isso que Deus ele fez, é por isso que Jesus morreu. É por isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E as pessoas ficam falando, olha, fulano de tal, foi aquilo, agora quer ser crente, agora quer ser santo, quer ir para a igreja, meu irmão. Jesus Cristo ele veio para quem? Ele veio para os doentes. Jesus Cristo veio para aqueles que precisam se remover as recordações indesejáveis do passado e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Tá? Então agora eles estavam vivendo no defeito do passado, mas agora não está mais no passado, agora está no novo caminho. Então não deixa Satanás e ninguém te acusar, tá? Por aquilo que você foi, não por aquilo que você é agora, tá certo? Porque infelizmente nossa cultura aqui no Brasil, eu estou falando do Brasil porque eu não sei como que é no resto do mundo, tá? Mas as pessoas aqui do Brasil, eles não conseguem perdoar as pessoas, não conseguem perdoar, né? Um bandido, ele se mata, ele comete atrocidade e vai preso, e ele cumpre sua pena lá na cadeia, por exemplo, ele cumpre suas penas na cadeia, e quando ele sai de lá, meu irmão, ninguém consegue mais olhar ele como aquele que se arrependeu, que cumpriu a pena, já pagou, né, o seu delito que ele cometeu lá no mundo. Aí ele não tem oportunidade de emprego, ele não tem mais. E o que acontece? Essa pessoa ela vai voltar para o mundo do crime. E quantas pessoas que mostrando ser santa, né? Ah, fulano de tal foi isso, foi aquilo, não merece oportunidade, não merece segunda chance. Essa é a visão do mundo. Mas para Deus, irmão, todos nós merecemos uma segunda chance. Merecemos começar de novo. Tá? Então, não deixe o inimigo e ninguém apontar aquilo que você foi, aquilo que você fez, tá? Porque agora nós não podemos mais nos submeter ao passado, porque tudo se fez novo. Tá? Nós obtivemos mudança da velha vida. Nós não estamos mais habitualmente vivendo no pecado, delitos e ofensas que nós vivíamos antes. Agora, a não ser que a pessoa continue na mesma prática do mal, do erro. Aí sim, aí tem todo o direito da pessoa criticar, falar, né, e apontar. Por quê? Porque na verdade não teve mudança de atitude. Então, quando a pessoa ela tenta ter mudança de atitude e começar de novo, Deus é com ela, tá? Então, essa mulher que foi pega em adultério aí, ela teve uma oportunidade. Ela teve uma oportunidade de mudança e não olhou para o passado, né? E o seu alvo agora era outro. O seu alvo agora era andar para frente e não viver aquela velha vida que ela vivia. Ela não quis mais viver da forma que ela vivia. Agora está vivendo uma nova vida e está olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé, tá? E uma vez a gente tendo um encontro com Jesus Cristo, irmão, né? A gente reconhece o nosso erro, só que nós assimilamos o nosso perdão. Então a mulher ela teve encontro com Cristo. E na mente dela passava recordações indesejáveis. Mas ela reconheceu o seu erro, reconheceu o que era errada e assimilou o perdão para a sua vida e começou uma novidade de vida. Então é isso que Cristo quer que nós façamos. Removemos todas as recordações indesejáveis para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Tá bom? E o tratamento disso, irmão, tem que ser direto na causa, não no sintoma. Tá bom? O que eu quero dizer com isso aí? Não sei se você está vendo aí a guerra, né? Uma cruzinha e o tridente aí simbolizando o inimigo, as forças do mal na mente do ser humano. Então é uma força, irmão, uma força muitas vezes, né, que nos leva a fazer algo indesejáveis, que nos faz a fazer algo que realmente não agrada a pessoa bendita de Deus, tá bom? Agora uma coisa, eu quero que você entenda uma coisa, o tratamento direto na causa e não no sintoma. Meu irmão, esconder o problema não é solução, negá-lo muito menos, negar muito menos, tá? Esconder o quê? Que problema? O problema do pecado, meu irmão, da concupiscência, dos desejos carnais, que nos leva a fazer atrocidades que meramente a gente olhando para o ser humano, a gente não acha que o ser humano é capaz de tanta atrocidade. Mas por quê? Porque na verdade ele está se escondendo, tá? Então esconder o problema não é solução e negá-lo muito menos. Então é preciso, irmão, conhecer o pecado, reconhecer
que nós somos pecadores. É preciso para o ser humano reconhecer que ele tem pecado, né? Que ele é pecador. E quando você reconhece que você é pecador, quando você reconhece que você está debaixo do jugo e da servidão do pecado, a gente começa a entender isso, a gente vai buscar a Deus e confessar o nosso pecado. E quando a gente confessa o nosso pecado, a gente tem que crer no poder de Jesus para perdoar e não mais cometê-lo. Então nós temos que reconhecer para que o tratamento seja direto na causa, não no sintoma. Ah, porque fulano de tal ele bebe, mas para aquele beber e ter uma vida de ruim, ele tem que reconhecer que isso é um pecado que te prende, tá? É um vício que prende, que está debaixo do pecado, tá? Matar mesmo, fulano de tal é mal, briga, chega em casa, faz tal coisa. As pessoas vão dizer que é caráter, mas nós entendemos que o caráter é moldado pelas coisas que nós aprendemos na primeira parte da lição aí, tá? Se você não pegou a primeira parte da lição, que você possa voltar na primeira parte, você vai ver ali sobre a nossa personalidade, que eu expliquei um pouquinho para você. Então nós temos aí essa vida, tá? E nós precisamos, né, entender que nós somos pecadores e necessitamos de arrependimento para que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos purificar de todo o pecado, tá? E nós temos que ser limpos do pecado, porque se esconder atrás do pecado não vai adiantar nada. Então nós temos que viver uma vida para com o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Eu vou ler para vocês aqui alguns versículos para a gente poder compreender melhor sobre isso, tá? O pecado deve ser deixado. O pecado tem que ser deixado. Não pode mais, tá? Deixar o pecado viver e dominar a nossa vida, tá bom? Olha que diz aqui, Jó, capítulo 11, verso 14. Se lançares para longe de ti o pecado e não deixares habitar a injustiça nas tuas tendas. Então tem que lançar fora o pecado, tá? Isaías 55, verso 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Então, meu irmão, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores e precisamos do perdão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Em Efésios 4, 22 diz assim, que quando ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Então, você viu a concupiscência, a consciência nesse slide? A gente é enganado, meu irmão. Então, é uma luta muito grande, tá? Entre o querer fazer e o não querer. E aquele que alimenta mais o lado mal, o lado ruim, o lado das trevas, o lado pecaminoso, ele vai ter tendência mais pecaminosa, tá bom? Então nós temos que tomar cuidado para nós não nos submetermos a isso. Em Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que está proposta. Que nós possamos então correr essa carreira, irmão, e ficar longe deste pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado vem nos tentar para desviar do caminho. Mas quando a gente reconhece que nós somos pecadores, nós confessamos nosso pecado, cremos no poder de Jesus Cristo para perdoar, nós vivemos uma nova vida e estamos diante de Jesus, andando e glorificando o teu santo nome. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 11, diz assim, amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência da carne, as quais combatem contra a alma. Então nós precisamos entendermos que nós temos que tratar direto na causa, não no sintoma. Não o sintoma do pecado, mas tratar o pecado, tá? Temos que tratar o pecado, e o pecado assim vai nos trazer nova vida, se nós formos perdoados por Cristo e alcançamos através da fé na pessoa bendita do nosso Senhor, tá? E esta paz é a paz que cura. Nós encontramos em Cristo a paz que cura, porque a paz que produz cura de todas as experiências amargas e frustrantes que possamos ter vivido, meu irmão. Tudo aquilo que você já falou, já falei para vocês, temos que nos desprender do passado, tá? O passado não vive mais em mim, mas Cristo vive em mim, e tudo se fez novo, tá? As coisas velhas se passaram, agora estou em novidade de vida. A paz que o mundo não pode ver, né? Mas você pode ter, meu irmão. Olha, o mundo não consegue ver, mas eu e você, nós temos essa paz que excede todo entendimento. Que as pessoas do mundo, que não conhecem a paz de Deus, não conseguem compreender por que nós estamos todos os cultos da igreja adorando, glorificando, orando, buscando a face do Senhor, tá? Por quê? Porque é a paz que o mundo não pode ver, mas você pode ter, tá?
Então a paz que Deus, essa é a paz de Deus que excede todo entendimento, e guardarás os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 7, tá? Capítulo 4, verso de número 7. Tá? Então é a paz de Deus que excede todo entendimento e guardará os vossos corações, tá certo? Então, para nós tratarmos o pecado só é tratado através do arrependimento, tá bom? Através do arrependimento, e aí a paz, vem a paz de Deus, a paz que cura. Então a verdadeira paz produz uma sensação de prazer indescritível na vida de quem está em Jesus e são guiados pelo Espírito Santo, tá? E são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender essas coisas para que nós possamos alcançar aí a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então essa paz mantém o cristão sereno, tranquilo, mesmo em meio às tribulações da vida. Pode estar passando por luta, pode estar passando por tribulações, pode passar por provações, pode estar passando por tudo quanto qualquer coisa, mas é essa paz que nós obtemos depois que o pecado foi curado, porque nós reconhecemos que somos pecadores, tá? Volto a repetir. A gente só consegue ser curado, vou voltar lá no slide anterior, tá? Tratamento direto da causa, não no sintoma. A gente só consegue ser tratado no sintoma, na causa, não no sintoma, quando o ser humano reconhece que ele é pecador. Se o ser humano não reconhecer que ele é pecador, meu irmão, ele nunca vai atrás de Cristo. E nunca vai alcançar essa paz, tá? Essa paz verdadeiramente que excede todo o nosso coração, tá? É a paz que cura aí que eu falei para vocês. Não consegue de maneira nenhuma alcançar essa paz que cura, tá bom? Em Romanos capítulo 5, verso 1 e o verso número 5, até o 5 diz assim, ó, pra gente finalizar essa parte da paz que cura, né, a alma do ser humano. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça. Olha, então como que a gente consegue a cura e a libertação aí dos sintomas aí e da causa que é o pecado, tá? Nós temos que ser justificados pela fé e temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também nós temos entrada pela fé a sua graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que lhe foi dado. Então, através do Espírito Santo que nos foi dado, nós alcancemos a nossa cura, a cura que liberta, e através da cura do pecado, agora o pecado não vive mais em mim, agora eu vivo nova vida em Cristo Jesus, eu ganhei e recebo a paz que o mundo não pode ver e não pode ter, mas eu e você, nós podemos ver, entender e podemos ter essa paz que excede todo entendimento e vai guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz que nos faz guardar os nossos corações na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que os apóstolos, os homens que morreram, né, foram mortos no Coliseu de Roma, crucificados, né, através da espada, da perseguição, eles mantiveram a paz de Deus, que excede todo entendimento. O mundo não sabe. Por que ele não nega? Por que não negou o nome de Cristo? Não podia ter morrido, não podia ser lançado na fogueira, não podia ter sido morto lá pelos leões. Sabe por quê? Porque o mundo não pode ver e nem pode ter o que eu e você nós temos, que é a paz que excede todo entendimento. Então nós possamos viver uma vida de paz, dessa paz que cura, tá? Então nós aprendemos que é preciso se desprender do passado, meu irmão. É preciso desprender do passado. Para isso nós devemos remover as recordações indesejáveis e fazer um tratamento direto na causa e não no sintoma, e buscar a paz de Deus que traz a cura. E como que a gente faz essa cura, né? Esse tratamento direto na causa? O tratamento é o reconhecimento que nós somos pecadores. Se você reconhecer que você é pecador, você vai atrás de cura. Porque enquanto a gente não reconhecer, a gente não vai atrás do tratamento. E o tratamento, sabe quem quer? Jesus Cristo e a sua palavra. É o poder da palavra, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, é o poder do sangue de Cristo, é o poder de Cristo derramado lá na cruz do Calvário, que faz a gente ter um tratamento direto na causa, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado.
É o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então não deixe, meu irmão, se desprenda do passado. O que você foi, foi. Não importa mais. Não importa, sabe por quê? Se você ficar vivendo o passado, olha o que o inimigo vai fazer para você. Né? Olha o que o inimigo vai fazer para você. O inimigo não quer que nós alcancemos a cura. Então Satanás, meu irmão, é o acusador, tá? Ele tem todo o interesse em manter uma pessoa prisioneira nos seus pecados e nas suas culpas, buscando destruí-la, buscando destruir essa pessoa, tá? Quando não é o acusador, é os dedos das pessoas nos apontando, é o dedo das pessoas, né, nos denegrindo. Como que é difícil hoje você querer viver uma vida longe do passado, por quê? Tem sempre alguém te apontando, tá? Mas quando você realmente se arrependeu de coração e chegou diante do Pai, ninguém vai poder te acusar, tá? Onde estão os teus acusadores? Ninguém vai poder te acusar. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele não quer que nós alcancemos a cura. Então você precisa se desprender do inimigo, tá? E não dê ouvidos às mentiras do diabo, meu irmão. Não dê ouvidos à mentira do inimigo, tá bom? O diabo aí, né, que é o termo grego diabolos, ele significa caluniador, tá? E é usado com frequência na Septuaginta para traduzir a palavra hebraica Satã, né? Por isso nós temos um nome hoje, diabo, de Satanás, tá? Nada mais é que acusador, adversário, tá? Esse termo vem desse verbo chamado diabo, que é acusador, difamador, que vem enganar, provocar um desacordo. Ele vem provocar desacordo no meio da humanidade, meu irmão. Meu irmão, não importa quem você é, não importa quem você foi, tá? O importante não importa o que você foi, o que importa é que você é. Aquela música maravilhosa, né? Então, irmão, você é nova criatura em Deus. Você é nova criatura em Cristo Jesus, tá? A especialidade do inimigo é enganar e acusar, conforme está em Apocalipse capítulo 12, verso 10, né? Que ele vai, e não só no Apocalipse capítulo 12, verso 10, lá no livro de Jó também você viu. O que o diabo fez? O diabo teve a audácia de ir até diante do trono de Deus, para poder quem? Apontar a Jó. Tá? Então ele quer falar, caluniar, quer fazer todo um jeito para que a pessoa possa ficar presa na mentira, na culpa e no engano. Você não tem mais culpa. A culpa foi paga por Cristo, tá? Foi cravado na cruz, tá? A cédula, lembra? A cédula já foi paga e foi cravado na cruz, tá? Então não dê ouvidos à voz de mentira do diabo, tá? Porque o diabo, irmão, ele é verdadeiramente a mentira em pessoa, tá? Ele é mentiroso desde a fundação do mundo. Olha o que diz João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quanto ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, essas pessoas que estão apontando, volta aqui o slide anterior, que estão apontando, eles estão falando aquilo que lhe é próprio. Faz parte do acusador. Tá junto com o pai da mentira e faz parte da gangue do diabo. Faz parte da gangue daquele que está buscando o diabo, tá? Para adorar o diabo e fazer a vontade do diabo, tá? Deus, ele está neste momento fazendo, né, com que eu e você possamos andar diante do Senhor e esquecer de todo o mal que está, né, sobrevindo sobre nós e das mentiras, dessas línguas pecaminosas que estão falando, né, nas nossas vidas. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender que nós não devemos dar ouvido à mentira do diabo e à mentira de ninguém, porque tudo está debaixo das potentes mãos do Senhor, tá? Então, nós devemos confiar no nosso pastor. Quando você não dá ouvido para o diabo, nós temos que dar, né? Nós temos que entender que nós temos que confiar no nosso pastor. O nosso pastor é o nosso bom Jesus. Jesus é o bom pastor, tá? Então, nós devemos confiar no nosso pastor. E é necessário confiar em Deus, irmão, que estabeleceu como pastor em nossas vidas, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Tá? Então, por que você está ainda dando ouvido à voz, né, da mentira, do engano, do acusador? Jesus Cristo, ele foi buscar a ovelha perdida. E eu e você, nós somos a ovelha perdida. Agora a ovelha perdida não tem mais que ouvir a voz do acusador. Nós não temos mais que ouvir a voz do inimigo. Nós temos que ouvir a voz, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? Nós temos que ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo.
Tá? Então a ovelha tem que ouvir a voz do Senhor. Lá em João capítulo 10, lá em São João 10, nós entendemos o quê? Que as ovelhas ouvem a sua voz. Que a ovelha ouve a voz de Cristo. Então, quem você está ouvindo? A voz do bom pastor? Ou a voz da mentira do inimigo? Se você é ovelha de Cristo, você não tem mais ouvido a voz do estranho. Você não tem mais ouvido a voz do caluniador, do acusador, daquele que quer tirar você do rebanho e te afastar da proteção gloriosa do nosso pastor e salvador Jesus Cristo. O nosso pastor Jesus Cristo é tão abençoado Deus nos deu, que ele levantou pastores terrenos também, pastores humanos, para velar pela nossa alma, né? Como nós temos nossos pastores aí, pastor José Dias, nossa missionária irmã Hilda, sua esposa, que são a bênção do Senhor para conosco. E quantos pastores abençoados eu tive já na minha vida, tá? Porque nós confiamos no nosso pastor, e o nosso pastor sempre tem alguém para cuidar de nós, nos ajudando. Não só o pastor terreno local, como o nosso bom pastor Jesus Cristo, que nos faz ouvir a sua voz e obedecer a sua palavra. Então nós devemos confiar no nosso pastor, que verdadeiramente ele cuida de nós com todo o amor, né? E através da sua cura, nós temos vida e vida com abundância. Tá? Então nós temos vida e vida com abundância, nós confiamos no nosso pastor, vida e vida com abundância. Quando a gente aprendemos isso, irmão, em João 10:10, a Bíblia fala que Jesus deu para nós vida completa, que Jesus é o bom pastor prometido, nas profecias. Sabe por quê? Porque sempre Deus viu como que o ser humano era tratado. Lá em Ezequiel capítulo 34, verso 11, lá da Bíblia fala, tem uma promessa, lá em Ezequiel 34, verso 11, meu irmão, olha que promessa linda. Tá? E se você quiser abrir na sua casa, pode abrir aí a Bíblia aí, tá? Eu vou abrir também, eu sei de cor, mas vou abrir aqui pra gente não errar, tá? Bem certinho, que vai falar uma promessa que o Espírito Santo de Deus fez eu lembrar agora aqui, uma promessa gloriosa, a qual Deus fez para a humanidade. E aí veio se cumprir aqui na vida de Jesus Cristo. Ezequiel capítulo 34, verso 11, diz assim, ó: pois assim diz o Senhor Deus. Olha, meu irmão, que maravilha. Assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Por quê? Porque os pastores de Israel não cuidavam da ovelha, não comia da lã, comia da gordura, né? Aproveitava da ingenuidade da ovelha. Até hoje tem muitas religiões por aí que aproveitam da ingenuidade da ovelha. E a ovelha não consegue ter uma vida e vida com abundância. Mas o nosso bom Jesus Cristo, ele falou que eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus Cristo é o bom pastor, está dando a vida para nós como ovelha de Cristo, né? Quando nós somos ovelhas do Senhor, e nós podemos desfrutar de uma vida com abundância, meu irmão. Não tem outro meio de ter vida com abundância, se não for na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele falou que ele conhece as suas ovelhas, e eu e você, nós somos ovelhas de Cristo. E Jesus, ele demonstra para nós termos vida com abundância, como bom pastor, ele dá para nós, demonstra um cuidado terno, especial para o seu povo, um cuidado vigilante e amoroso, meu irmão, um cuidado especial, para que eu e você nós possamos ter vida e vida com abundância, tá? Então, não se afaste de Jesus Cristo, irmão. Não tem nada neste mundo que pode nos separar do amor deste bom pastor. Nada pode nos separar do amor do bom pastor. Eu sei que muitas vezes você se sente frustrado, né? Desanimado, sabe por quê? Porque você está dando ouvido à voz da mentira. Vou voltar lá. Não dê ouvido à voz da mentira, meu irmão. Não dê ouvido à voz da mentira, mas confie no nosso pastor. E o nosso pastor dá vida e vida com abundância. Então, nós só podemos ter vida e vida com abundância. E nós só podemos ser transformados e tudo se fazer novo quando nós estamos debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica firme, meu irmão. Fique firme nas pisadas de Cristo. Não deixe que ninguém aponte o dedo para você. Tá? Mas entenda que você é nova criatura feita em Cristo Jesus, e você é ovelha de Cristo e ouve a sua voz, tá? E nós nunca vamos perecer nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós tombarmos nesta terra, nós temos algo muito mais importante do que os tesouros, a prata, os dons que nós temos neste mundo de curar, de orar pelos enfermos. É saber que o meu nome e o seu nome, ele está escrito no livro da vida. Aí sim, nós temos a vida plena e completa e a vida abundante para todos sempre, onde não terá mais choro, não terá mais dor, não mais tristeza. Nós vamos estar junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que Deus em Cristo possa nos abençoar esta manhã, tá? Então, quero que você entenda uma coisa: o inimigo,
não quer que alcancemos a cura. O inimigo não quer que alcancemos a cura. Sendo assim, nós não devemos dar ouvidos à mentira do diabo. Não dê ouvidos à mentira do caluniador. Mas devemos confiar em nosso pastor e tomar posse da nossa herança espiritual, tá? Então, que mesmo estando ainda em um mundo repleto de aflições, nós possamos desfrutar da paz, alegria e vida abundante. Que nós permanecemos em oração e vigilância constante, guardando o coração e a nossa mente, para não sermos sufocados com o que não edifica e impede o nosso crescimento em Cristo Jesus. Que nós possamos, irmãos, ficar firme na pessoa bendita de nosso Cristo, para que nós possamos não ser sufocados com as mazelas e o pecado que tão de perto nos rodeia. E nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Fique firme nas pisadas do Mestre. Que Deus em Cristo vos abençoe, tá? Nesta manhã. Espero que você tenha aprendido algo da parte do Senhor. Eu vi que alguém fez algumas perguntas para mim aqui, né, através do Messenger. Eu vou estar respondendo para vocês, tá? Assim que eu puder entrar e responder aí para cada um, tá certo? Alguns não fizeram pergunta aqui no comentário, mas fizeram pelo Messenger lá do Facebook. Mas eu vou estar olhando e vendo lá e respondendo a cada um, tá bom? Que Deus vos abençoe. Vamos estar louvando agora o hino 111, meu irmão. Deixa eu abrir aqui, tá? Vamos estar louvando o hino de número 111 da nossa harpa cristã. E vamos já estar terminando para a glória de Deus. Louve comigo também. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, tá? Nesta manhã, a qual nós aprendemos aqui a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós possamos então, meu irmão, ficar debaixo da graça e das potentes mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então que nós possamos adorar o Senhor na beleza da tua santidade, porque somente Deus é quem pode nos fazer isso, tá ok? Então vamos estar orando, terminando aqui, tá? A palavra, a lição da escola dominical. Espero que você tenha aprendido, né? Alguma coisa diante do Senhor e que nós possamos adorar a Deus então com as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor para cada irmão, que nós possamos nos desprender do passado, não viver mais, né, as coisas do mundo e estar debaixo das potentes mãos do Senhor. Então vamos orar a Deus aí, adorando e glorificando ao Senhor nessa manhã. Ore juntamente comigo, que nós possamos então adorar o Senhor na beleza da sua santidade, tá? Oremos ao Senhor. Amado e querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, na tua presença, estamos aqui, ó Pai, reunidos e unidos diante do Senhor e aprendemos a tua palavra e precisamos, ó Pai, estar debaixo das tuas potentes mãos, Senhor. Nos ajuda a desprender do passado, de toda mentira, engano, Senhor, e deste pecado que tão de perto nos rodeia, que nós possamos viver uma vida santa e sóbria e piamente diante do Senhor, ó Pai. Restaura, Senhor, a tua igreja, restaura, Papai, querido Santo, eterno, os teus filhos, ó Senhor, e que nós possamos deixar de fora todo embaraço, meu Pai, todo engano e toda mentira, e possamos viver uma vida de novidade com o Senhor, demonstrando que nós somos sal da terra e luz do mundo, e quando as pessoas olharem para nós, possam glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a bênção do Senhor alcance a cada vida, a cada irmão, meu Deus e meu Pai, e cada pessoa que assistir esse vídeo, Senhor, possa entender a grandiosidade da pessoa gloriosa do teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para obtermos a restauração da nossa alma. Assim eu te peço a tua bênção, a tua graça, a tua vitória, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Então, que Deus em Cristo possa nos abençoar, tá? E nós possamos estar, então, aprendendo debaixo das mãos do Senhor e entender que o Senhor está juntamente conosco. Estenda as tuas mãos aqui, meu irmão, e vamos receber a bênção apostólica. Oremos ao Senhor, então. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Dizemos todos juntos, amém. Está terminado, né? Em nome de Jesus, graça e paz a todos, e tenha um excelente domingo e um excelente início de semana para todos nós. Deus abençoe a todos vocês. Graça e paz.